Minha casa, minhas regras, foi assim que eu aprendi. Respeito, né? Assim como eu quero ser respeitada. Vem quem vem lá de tão longe. Não coloco o santo na cabeça de ninguém. Daí eu digo, as pessoas não colaboram. Ele falou, não desiste. Não desiste porque não é isso que a tua espiritualidade quer. Minha casa, minhas regras, porque recomeçar não é fácil, né? Era meu sonho ser filha de Obaloaiê. Quando a pessoa tem a seriedade, né? Dentro do santo, tem caráter e responsabilidade. Oi, Lara com Axé! Hoje a gente vai conversar com a minha mãe de santo, mãe Rosângela de Inhansã. Eu não sei se as vermelhas da maquiagem. Não, tô nervosa! Eu também. Mãe, primeiro eu quero te agradecer por ter topado participar com muito custo, Sim. Muita insistência minha, porque pelo menos pra mim, e acredito que pra todo mundo que conhece a tua história, é uma história que vale levar pro mundo, por isso que é tão importante que isso começasse com a senhora. Eu que agradeço, filha. Obrigada. Eu sempre quero começar perguntando sobre como foi conhecer a Umbanda, como foi ir num terreiro a primeira vez, o que sentiu, qual era a tua visão naquela época e em que ano também foi isso? Então, eu tinha uma visão errada porque eu não entendia, né? Eu tinha uma vaga lembrança lá de quando eu iniciei, meus 20 e poucos anos, dos meus pais. Eu era muito pequena e eles trabalhavam só com Exu. Faziam muitos atendimentos, né, dentro de casa. E eu tinha medo, né? Era criança, não conhecia, o medo do desconhecido, né? Sim. E quando eu iniciei, no início de 2004, foi quando meu pai me convidou para ir numa festa de Exu, no terreiro do Pai Silvinho. E eu fui morrendo de medo, né? Imagina, já tinha medo. Sim, antes. já tinha aquela vaga lembrança, né, de quando eu era pequena. Sim. E era uma festa, ele estava com a Pombagira Sete Encruzilhadas, saudoso, né, Pai Silvinho. Fiquei um pouco apavorada, né, quando vi terreiro cheio, enfim, aquele monte de Exu e Pombagira sem entender nada. E aí a Pombagira dele veio para me cumprimentar. Foi depois de adulta, né, o meu primeiro contato com Exu e Pombagira. E ela me falou que eu era filha de Inhansã e que eu teria uma missão muito linda, né, dentro da espiritualidade. E foi na época de Quaresma. E nessa época a mãe sabia o que era Inhansã? Não sabia nem pronunciar. Nem pronunciar. E naquela época também era difícil o acesso, né, à internet. Hoje está tudo muito fácil, né? O conhecimento também, né? A internet facilita isso, né? E próximo de onde a gente morava também tinha um terreiro, mas eu também nunca tinha ido, nunca dava para ouvir, né, o som dos atabaques e tudo mais, mas eu nunca tive essa curiosidade. Depois de ter ido lá no terreiro do Pai Silvinho, meu pai insistiu para que a gente fosse nessa casa de santo para conhecer. Ele queria me mostrar, né, o caminho da espiritualidade. Ele queria que eu seguisse o caminho que ele não seguiu. Sim. Como deveria ter sido, né? Eles não chegaram a desenvolver dentro de terreiro, então? Não. Meu pai e minha mãe só trabalhavam com Exu, né? Ele com Exu e ela com Pombagira. E aí eu fui nessa segunda casa, né? Como era Quaresma, acabou coincidindo que também era uma gira de Exu. E aí cheguei lá, a dona da casa, né, Maria Padilha, ela me falou as mesmas coisas que as Sete Encruzilhadas. E aí a mãe já estava com mais medo, menos medo? Então, nessa segunda casa, quando eu entrei, meu coração disparou e deu aquele friozinho, né, no estômago. Sim. Sabe, um pouquinho de nervosismo e tudo mais. E aí a Maria Padilha, né, então minha primeira zeladora, usou as mesmas palavras das Sete Encruzilhadas. Que eu era filha de Inhansã, né, e que eu teria uma caminhada linda dentro da espiritualidade. E aí eu resolvi entrar pro santo, né? E naquela casa, onde eu sentia aquele arrepio, o coração disparar, o som dos atabaques. Quando a mãe começou a desenvolver, logo desenvolveu o primeiro Inhansã, como já tinham dito que a mãe era de Inhansã, ou desenvolveu outros orixás também? A primeira entidade que eu incorporei foi Pombagira, né? Padilinha. E até foi bem difícil, né? Ali o início do meu desenvolvimento. A gente, né, não tinha conhecimento nenhum. E naquela época, os zeladores não tinham uma conversa aberta, né, com os filhos, com relação à espiritualidade. A gente só escutava, não é tempo, não é hora, tem que esperar chegar até o momento.
Então foi bem difícil. Ali, após uns 4, 5 meses, eu tive que fazer um agrado, né, para Pombagira. Daí, depois disso, eu comecei, então, a receber, né, a energia dos orixás e de outras entidades. E de entidades, tipo, como foi desenvolver com a Jurema, por exemplo? A Jurema, é difícil falar da Jurema, né? A Jurema sempre foi muito presente, assim, na minha vida. Embora a minha preta velha, né, a avó Anastácia, seja a minha responsável, a Jurema veio primeiro do que ela, né? E eu sempre, meu coração, a gente ama todos, né? Claro, são amores diferentes, Sim. eu diria assim. Mas a Jurema sempre teve o meu coração de uma forma diferente, né? Sim. Desde o início. Ali a mãe passou quanto tempo de anjo de guarda, a mãe lembra? 1 ano. 1 ano? E quando 1 ano a mãe... e um pouquinho. Eu entrei daí na quaresma, em março, né, de 2004, e fiz meu oburi em setembro do ano seguinte. Meu desenvolvimento foi bem rápido. E naquela época, quando a mãe fez obori, qual foi as diferenças mais gritantes, assim, que a mãe lembra, entre uma médium anjo de guarda e uma médium obori? Porque eu imagino, né, que antes, lá, naquele tempo, era muito diferente, né, ser obori. Muito. Era muito diferente. Podia muito menos coisas do que se pode hoje. Com certeza. Com certeza. Mas é sempre a responsabilidade, né, de ter as guias no pescoço. A gente já era muito cobrada, né? E depois do oburi, então, muito mais. Muito mais. Até a gente já conversou com isso, mas eu gosto tanto quando a mãe fala disso, que eu vou perguntar de novo. Sobre como era para aprender mesmo a parte de comida de santo, a parte mais de botar a mão na massa, sem ser, de fato, o salão, né, com o orixá, com a entidade, enfim, que também era muito diferente do que se é hoje. Sim. Depois do oburi, eu comecei... foi permitido, né, que a gente começasse a fazer o amalá, né, dos orixás, os pratos santos, porque naquela época, anjo de guarda, a gente não podia nem se aproximar, né, de uma mesa de santo, com comida, enfim, né, na cozinha de santo, era mais mesmo serviço braçal. Sim. Né? Então, hoje em dia, eu tento passar para os meus filhos, foi um ensinamento, um grande ensinamento, mas também de passar para eles também um pouco daquilo que eu vivi, só que não de uma forma, de certa forma, negativa, né? Sim. Que aqui na nossa casa a gente dá esse espaço, né? Essa oportunidade. Conforme ali o tempo de desenvolvimento, em que momento a mãe parou e pensou assim, não, meu chamado é ser mãe de santo, é ter uma casa de santo, e é para isso que está se encaminhando a minha vida? Então, eu iniciei nessa casa, né, no Centro Espírita Santa Rita de Cássia, em 2004. Na época, a zeladora, ela fechou as portas, né, e cada um teve que seguir o seu caminho. Eu morava numa casa bem simplória, eu morava de aluguel, né, e nessa casinha tinha uma casa de boneca, né, quando eu aluguei, veio uma casa de boneca junto, tinha lá o quintal, uma casa bem grande, bem bonita de boneca. E essa minha mãe de santo me doou tudo, né, que era do terreiro, e ela me falou que um dia eu teria minha casa. E eu falei para ela, não, mas eu não tenho nenhuma casa, né, para eu morar, Sim. Um teto, né? Como que eu vou dar um teto pro orixá, né? Sim. Mas o orixá, ele é muito bom, ele sabe todas as coisas, né? Portanto, tudo que a gente tem hoje na nossa casa de Essas santo... imagens todas são... Inclusive essas cadeiras. Sério, até as cadeiras? Até as cadeiras. Inclusive, foi a salva, né, de anjo de guarda de quando eu fiz o meu oburi. Sim. Então, eu guardei tudo, né, dentro dessa casa de boneca. Assim, né, vamos esperar o tempo, vai dizer, né. Em 2012, eu já estava numa outra casa, já tinha 7 anos de oburi, e aí dei a minha obrigação de alorixá. Mas continuava morando de aluguel, né, e tinha lá aquela casinha de madeira, cheia de imagem. De boneca, né? Cheia de imagem. Até o atabaque, né? Os que a gente tem na casa, os mais antigos também. Eu acabei herdando tudo, né? Dessa casa de santo. E esse meio tempo, entre ser obori e fazer a coroa de alorixá, o que todo mundo passa é confirmar. Tanto confirmar a entidade, o responsável, pai e mãe de cabeça. E
Ainda se tinha esse nervosismo? Com Sabia o momento? O certeza. pai de santo chamava, vem aqui que tu vai confirmar, ou era surpresa também? Não, na verdade, no meu caso foi uma surpresa, né? Eu já estava incorporada com a Preta Velha, eu já tinha os guardiões confirmados, né? A Padilinho e o Zé Pilintra, e eu estava incorporada, né? Era uma gira de Preto Velho, e aí então a minha zeladora perguntou, né, se ela seria minha responsável, e ela falou que sim. E o nervosismo é igual, né? Eu acho Ai, que não eu nem importa o tempo de imagino. santo, quando a pessoa tem a seriedade, né? Dentro do santo, tem caráter e responsabilidade, eu acho que todo mundo passa por esse processo. Imagino que deve ser muito gratificante, né? Porque a última confirmação é tu confirmar pra fazer Então, uma cura quando eu grande. fiz o oburi, né? Eu chamo, foi assim que eu aprendi de batida de santo, né? Deu em Assanhogum, mas o Baloê é o dono do meu coração também, né? Sim. Então, eu pensei que no decorrer, né, do meu desenvolvimento, até eu fazer uma coroa maior, eu pensei realmente que eu poderia ser filha de Obaloê. Mas acabou que não, em Ansan, Acabou que não, em em Assan, Ansan em em Ogum. Ogum, não mudou. Chorei uma noite toda, chorei. Sério? Sim, porque era meu sonho ser filha de Obaloê, né? Mas não somos nós, né, que escolhemos. A Sim. espiritualidade é que nos escolhe. E tem que ser assim, a gente tem que aceitar, né? E quando a mãe viu que, de fato, o terreiro seria feito, o terreiro existiria, vamos construir, o terreiro vai ficar de pé. Então, isso foi em dezembro de 2016. Então, eu saí do aluguel para comprar essa casa, né? E na época acabei saindo também, né, da casa de santo onde eu estava. Tinha passado alguns anos, né? E acabei procurando que hoje é meu pai de santo, o pai Adilson, né, de Sim. Ogum. Eu fui jogar búzios com ele porque eu não queria mais estar em nenhuma outra casa. A minha ideia era fazer um quartinho de santo, né? Era guardar as imagens, tudo que eu recebi com muito amor, eu não tenho dúvidas disso. E a mãe queria guardar a imagem só para guardar. Fazer tipo um congá, mas nada de Sim. assentamento, né? Não altar, não, nada disso. Um congá, um espacinho, um quartinho de santo para trabalhar ali, né? Com Exu, Pombagira, enfim, Preto Velho. Porque recomeçar não é fácil, né? Em Sim. qualquer área da vida da gente, né? E dentro do sagrado não é diferente, né? Sim. E aí, quando eu fui procurar o pai Adilson para jogar búzios com ele, a gente não se conhecia, foi nosso primeiro contato, aquele jogo, né? E ele me falou que eu não deveria fazer um quartinho de santo, porque não era isso que a minha espiritualidade queria, né? Que não adiantaria eu fazer, eu nunca esqueço assim as palavras dele, né? E depois ter que fazer remendos. Não adianta, quando é propósito, é propósito. Sim. E aí então eu pensei, né? Na época eu não tinha zelador, né? Era só eu e os orixás. E eu tinha que decidir, né, o que eu ia fazer da minha vida dentro da espiritualidade. E eu disse, não, então eu vou começar a construir. Eu tinha umas 3, 4 pessoas na época do meu lado, né? Inclusive tem médium até hoje aqui na casa. Sim. E logo no início da construção, a obra foi embargada. Né? A prefeitura bateu a fiscalização aqui no portão. Como uma aprovação mesmo, né? Vocês estão construindo? E a gente leiga, né? Eu falei, Sim. sim, podemos ver? Sim, claro, né? Entra! Sim. E aí perguntaram se eu tinha projeto, né? Da obra e tudo mais. Eu falei, não. Então a partir de hoje a tua obra está embargada. Não O pode mais mundo se construir. cai. Aí abriu outro buraco, assim, né? Na minha vida. Eu disse, tá aí agora, né? Não tinha uma casa de santo, não tinha um zelador, uma zeladora, né? Sim. Enfim, que pudesse, né? Enfim, Só tinha um me terreno com uma conduzir. fundação. Isso, só um terreno com a fundação, um monte de imagem, né? Enfim, os atabaques, tudo relacionado a outra casa. Mas o orixá, ele sempre foi muito bom na minha vida, né? Na época, tinha 2 vizinhos, um casal, né? E eles são engenheiros. E aí eu comentei com eles, né, da obra, enfim, tinha sido embargada. E aí eles se propuseram a fazer, porque é tudo muito caro, né?
construir também não foi fácil, Sim, tudo é né? muito caro. E pagar projetos, enfim, seria muito difícil. E eu até achei que fosse um sinal da espiritualidade na minha vida, tipo, Pra não fazer. não é para te ter uma casa. Sim. Sim, tá tudo errado, E era né? completamente oposto, né? Sim. E aí esse casal falou, não, se é para fazer o bem, a gente vai fazer. E a obra ficou embargada 1 ano e meio. Nossa, é um tempão. Isso. Foi logo ali nos primeiros dias de janeiro que a Nisso a obra... mãe já tava quantos anos de Alorixá? E eu fiz Yalorixá em 2012 e foi em 2017. Sim, já tava quase Final de chegando. 2017. Tava mais perto do reforço de 7, né? Isso, portanto, que eu fiz meu reforço de 7 anos com 8. Sim. Porque eu dei prioridade Pra para o casa de terreiro, santo. né? E foi bem no início do ano, né, que a obra foi embargada ali, os primeiros dias de janeiro, quando voltaram ali do recesso, né, a questão da fiscalização e tudo mais. E aí, quando foi em abril, eu bati nas portas do pai Adilson, de novo. Daí foi para chamar ele, né, para ser meu zelador. Ele aceitou, ele me apoiou, né? Ele falou que eu não estaria sozinha, que eu tinha a família de santo dele, a casa dele, a Teoc, né? Sim. Que é a nossa raiz hoje. E ele falou, não desiste. Não desiste, porque não é isso que a tua espiritualidade quer. É uma colher Então, cheia de assim, lágrimas. hoje, sim, a casa tá de pé porque ele segurou na minha mão, né? E me levantou, Sim. né? Não desiste. E aí ficou 1 ano e pouco, né? A questão da prefeitura, projeto, e aí o engenheiro apresentava o projeto, não, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Enfim, não foi fácil. E aí, finalmente, quando a gente conseguiu a documentação necessária, a gente deu continuidade na obra, né? E durante esse tempo de obra, teve uma guia espiritual da mãe específica que se fez muito presente, né? Que a mãe sempre conta que é a Jurema. E até o nome do terreiro é da Vó Anastácia. Isso, na época, o nosso terreiro ele é todo legalizado, né? Então a gente fez o estatuto, a gente registrou em cartório, né? Temos aí toda a documentação, tudo certinho. E na época eu queria colocar o nome, né, do terreiro, Irmandade Umbandista Cabocla Jurema. E aí as pessoas mais próximas, porque não é justo, né? Porque a tua preta velha que é tua responsável. Assim, realmente não seria justo, né? Mas poderia ter sido, por opção. Era uma escolha minha. Sim. E depois eu refleti assim, não, tá certo. Tem que A ser da avó que é avó. minha responsável, né? E tá tudo bem, né? Então, a questão da Jurema foi em 2021, né? Assim, a prova viva, assim, da espiritualidade na minha vida, né? Eu nunca fui de cobrar respostas, né? Porque eu sei que cada um tem o seu merecimento, né? E tudo é dentro do seu tempo. Resposta da espiritualidade, mãe diz, né? Não é tu dar com uma mão e querer receber com a outra, não. Não é isso. Mas a Jurema foi assim, ao longo aí dessa minha caminhada de 20 e um pouquinho, né? 20 Nossa, e é poucos muito anos. tempo. Foi a prova viva, assim, dentro do sagrado, assim, na minha vida, né? Foi quando acho que foi a primeira vez, assim, dentro do santo, da minha história dentro do santo, que não aguento mais, né? Me ajuda. Sim. E a Jurema prontamente. Assim, quem esteve perto da gente sabe, quem viveu, né, esse momento, Não faz, eu vou chorar juntos. quem viveu, estava com a gente, sabe, né, de toda a verdade. Então, foi algo inacreditável, assim. Eu sou muito grata, assim. Sempre fui, né? Sim, Mas a Jurema, assim, ela é tudo na minha vida. a gente sabe. E terreiro construído, eu imagino que conforme vai chegando mais perto do dia de fato inaugurar a casa, de fato se tornar uma zeladora da espiritualidade de muitas outras pessoas, a mãe se preparava, sei lá, psicologicamente para isso? Não. Não chegou a nem pensar sobre isso? Não. O medo e a insegurança, eu acredito que faça parte, né, da vida do médium dentro do sagrado. Seja no início, no batismo, seja numa camarinha de Oburi, eu acredito, né? Pelo menos comigo foi assim. Qualquer etapa, né? Dentro da Sim. espiritualidade,
da insegurança, né? Até porque é algo que eu nunca imaginei viver de fato, né? Sim. Então, e lidar, né, com as pessoas é difícil, Sim. não é fácil. Infelizmente, a gente não pode entrar na mente, né, tentar mudar. A gente quer que sejam pessoas boas aqui dentro e lá fora também, e nem sempre é assim, né? As pessoas são falhas e eu também sou, né? Com certeza, ao longo da minha caminhada também errei enquanto zeladora. Às vezes a gente pensa que está fazendo o certo, mas a gente está errando, né? E isso aí é o tempo, é vivendo a espiritualidade, né? Vivendo uma casa de santo, conduzindo uma casa de santo que a gente vai aprendendo, Então não teria né? Com como as se preparar, situações. não teria como se A preparar para vida isso, né? ensina e principalmente as pessoas me ensinaram muita coisa com a casa aberta. E hoje, já sendo mãe de santo em alguns anos, tendo filhos de santo, qual é hoje para ti a maior dificuldade em cuidar da espiritualidade do outro? Então, é que como é que eu vou te explicar? Ao longo da minha caminhada dentro do sagrado, a gente passa por muitas provações, né? E tentar fazer as pessoas entenderem, né, que aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra, é muito difícil. Porque as pessoas confundem, né? E acontece, perder o emprego, a espiritualidade, né? E nem sempre é algo negativo, né? Sim. Nem tudo que acontece de ruim na tua vida é para permanecer ruim, Tem um né? ditado que diz, né? O sim da espiritualidade é um presente e o não são dois. Então, então tentar fazer as pessoas terem esse discernimento, né? De não perderem a fé diante da dificuldade, independente do que passam, né? Da porta para fora, é muito difícil. Não sei se porque eu criei um escudo, né? Com relação a isso, porque não faz muito tempo, há 3, 4 anos atrás, eu passei por um momento muito difícil, né, na minha vida, bem difícil, e só que eu não deixei tudo isso me abalar aqui dentro, né? E eu ainda estava no papel de zeladora, né? Eu tinha pessoas aqui que dependiam de mim, né? Eu tinha que estar bem. Então, às vezes, é isso que é difícil cobrar do outro, né? Se eu fui forte, tu também tem que ser. Sim. Tu não pode te abalar por isso, Sim. né? Mas, infelizmente, né, as pessoas não são iguais e ninguém vai reagir, né? Diante de uma situação como eu reagi, por exemplo. Sim. Para a mãe hoje, o que é inegociável em um médium? Inegociável. Não, isso aqui um médium precisa ter e isso aqui eu não aceito no médium de jeito nenhum. O que é inegociável? Valores dentro do sagrado, né? Não julgo, né? De quando eu iniciei para cá, muitas coisas mudaram dentro do nosso ritual, mas cada casa é uma casa, cada um segue as suas cartilhas, né? Mas existem muitos valores que eu acredito que eu não vou mudar. Até acho que a tendência é piorar, né? Eu Quanto também. mais velho a gente fica, né? Dizem que é pior, né? Então, existem muitos valores, né, aqui dentro da nossa casa que eu não vou permitir nunca, assim, o processo, as Sim. etapas, pular etapas. Qual parte do processo... Ou acelerar, né? Qual parte do processo não tem como pular de jeito nenhum? Oburi. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui na nossa casa, de jeito nenhum. Porque eu acredito que a camarinha de Oburi, como eu falei, né, é a minha opinião, foi o meu ensinamento, Sim. né? Para mim, é a camarinha mais importante que tem dentro da espiritualidade, né? É algo tão puro, tu vai, né, tu vai dar tua obrigação de Oburi tão inocente, não que as outras obrigações não sejam, né? Mas o Oburi é diferente. Sim. Né? Eu lembro que a mãe sempre falou muito isso pra gente. A mãe fala sempre isso. Sempre. E antes de eu fazer o meu Oburi, eu não entendia muito que a mãe falava da inocência, né? De que a gente ia pra esteira com uma visão, uma percepção, uma inocência muito pura. E quando eu levantei, eu entendi a inocência que a mãe fala. Sim, porque literalmente quando a gente for não fazer sabe uma nada. outra camarinha, claro, vai ser diferente, né? Sim. Bem diferente, até porque daí tua próxima obrigação tu vai estar dando pro teu orixá, né? Sim. E a camarinha de Oburi, a coroa de Oxalá. Sim. Né? Mas tu já viveu, tu já sabe mais ou menos como funciona, Sim. né? Então, a camarinha de Oburi, para mim, é muito importante. Quando a gente fala de desenvolvimento no quesito
Incorporação. A gente sabe que hoje a internet facilita muito tudo. Sim. Tudo, como a mãe mesmo falou antes. E é muito dito, é muito falado, né? Tanto na própria internet, quanto aqui na vida real, digamos assim, o quanto a internet, de certa forma, acaba influenciando os médiuns hoje mais novos. Infelizmente. A minha geração de médiuns, digamos Sim. assim, né? E como a mãe tenta lidar com isso no cotidiano, no dia a dia. Dos médiuns, Isso. os ensinamentos, né? Por exemplo, eu tenho o Pedrinho da praia. Não vai para a internet buscar a história dessa entidade. Não é a mesma da tua. Entende? Sim. Então, a internet, de certa forma, é bom, né? Porque Sim. tem muitos conhecimentos válidos, mas, infelizmente, influencia o médium. Iniciante, principalmente. Sim. Infelizmente. Eu lembro que há pouco tempo atrás, quando eu comecei, eu ficava quase que o dia inteiro vendo coisa na internet. E com o tempo a gente vai vendo que o que serve no ritual do outro, 99% das vezes, não serve no nosso caso, né? Em Almas em Angola, que Sim, é bem regional. exatamente. É muito regional. E até para quem vê de fora não entende, tipo, nossos ritos, as nossas coisas aqui, como a gente não entende muitos de outras vertentes. Durante toda essa caminhada, a mãe nunca pensou em ir para uma outra vertente de Umbanda, de Candomblé, enfim? Nunca pensei, não tenho essa vontade e também não tenho curiosidade. A mãe sempre foi muito de Almas em Angola. Isso. Uma outra coisa que eu sempre, que vira e mexe eu penso, tem como até não uma piada, mas é algo que a gente tem os estereótipos de filhos de certos orixás. E eu lembro que uma vez a gente conversando, a mãe falou uma coisa que eu nunca me esqueço, que a gente tem que saber tirar o melhor do nosso orixá, mas não culpar ele pelo pior que a gente tem. Porque ele não é Sim. culpado pelos nossos defeitos. Isso é algo que eu nunca me esqueço quando a mãe conversou com a gente, porque, de fato, né, às vezes a gente... o pessoal de Ansan é barraqueiro. Isso. Nem sempre, né, mãe? Não. Eu acho que eu não, né? Não. Pessoal... Às vezes as pessoas não colaboram com a gente. Mas aí é outra coisa. É outra história, não, né? Aí isso é outra mas, coisa. Mas assim, eu sou impulsiva porque filhas de Ansan são impulsivas. Eu acho que a gente tem que tratar na gente, não sei se essa seria a palavra correta, aquilo de negativo, digamos assim, né? Que o nosso orixá tem. Sim. Eu acho que esse é o caminho. Sim. Agora, porque eu sou filha de Inhaçã, Inhaçã impulsiva, barraqueira, eu vou ter que ser assim? Não. Não necessariamente, né? Só às vezes, quando precisar. Quando as pessoas não colaboram, daí é outra história. Agora, mudando de orixá e agora falando de Exu. A mãe trabalha com a Padilinha e com o Zé. A mãe falou que no começo a Padilinha veio primeiro, desenvolveu primeiro. Sim. Mas como foi também começar a desenvolver o Zé? A mãe sempre soube que era o Zé? Não. Foi bem difícil a questão do desenvolvimento com o Exu, né? Eu não sabia lidar com aquela energia. Demorou bastante, inclusive. Fui confirmar bem depois, anos depois, o Zé Pilintra. Sim. Mas ele também é o amor da minha vida, né? E a mãe Embora sempre... ela tenha sido presente lá desde o início, né? Sim. E a mãe sempre também tinha isso de, eu acho que é fulana, eu acho que é ciclana, eu acho que eu tenho pombagira tal, eu acho que eu tenho Exu tal. Até porque, como a gente conversou, né? A nossa época era muito diferente, né? Deus o livre achar qualquer coisa. Sim. O pau comia. Mas isso a mãe segue até hoje, na verdade, né? Sim. É uma das coisas inegociáveis da mãe. Também, são muitos valores e aprendizados que eu carrego até hoje e acredito que eu não vou mudar. Sim. Né? Porque a gente tem que falar, por exemplo, essa questão de que eu tenho Exu tal, pombagira tal. Né? Se tu não é confirmada, tu não tem. Né? E eu acho muito errado, né? O fulano falar pro ciclano, inclusive até outras entidades, já aconteceu, inclusive na nossa casa, né? Sim. De zelador, dono de casa,
Sim. Vim falar para filho de santo meu que tem um Exu tal. Mas o povo de Ançã também é bem tranquilo. Né? Porque eu não vou na casa de ninguém, Sim. né? Falar que tem os Exu, Pombagira, Beijado, Preto Velho. Sim. Então, é complicado. Aí eu digo, as pessoas não colaboram. Eles romantizam muito isso, né? Sim. O achismo. Sim. Porque o pai de santo acha, porque o irmão de santo acha. Né? Então, aqui, o que a gente orienta os médiums, mesmo que tu tenha uma intuição, no decorrer do desenvolvimento, a espiritualidade ela vai se mostrando, não fala, né? Deixa para falar com propriedade depois que você confirmar que o Exu Pombagira vier e riscar o seu ponto. Aí sim, pode falar que tem o Exu tal. Até porque se não Pombagira for, tal. pode até frustrar o médium, Exatamente. né? E Ou acaba... também fazer... O médium cria aquela expectativa. Sim. Ah, mas eu achava. Não coloco santo na cabeça de ninguém. Essa é uma frase emblemática da mãe, não sabia? Coloco santo na cabeça de ninguém. Eu não coloco santo na cabeça de ninguém. Inclusive, a gente sempre, né, quando a gente vai fazer a batida de santo, a gente conversa com o médium, né? Não existe, de fato, um oburi feito por santo errado. Só que nesse momento da vida, né, daquele médium, tem lá um orixá, né? Um casal de orixá que está aguardando aquela pessoa. Sim. E que não existe orixá melhor ou mais bonito, né? Sim. Então, é a orientação que a gente passa. Sim. Ainda falando de família de santo, que eu acredito que todas as famílias de santo no mundo passam por, vamos dizer, intriga dentro da própria casa de santo. Como que foi para a mãe perceber que, enquanto zeladora, a mãe também ia ter que resolver um BO que não é da mãe? É difícil, isso acontece até hoje, desde quando a casa está aberta. Mas a gente até entende, né? Imagina, né? São várias pessoas, né? Cada um tem a sua essência, a sua opinião, a sua visão. Só que tem que respeitar, né? Respeitar. Da porta do terreiro para dentro, o respeito. Mas é difícil tentar apaziguar. É complicado. Sim. Mas a gente já tem isso dentro de casa, né? Sim. Com os nossos filhos carnais, enfim, quanto família. Então, no terreiro não seria diferente. Sim. Né? Mas o que a gente cobra aqui, respeito, né? Um dia a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, quer dizer, eu abro caixinha de perguntas pra minha mãe de santo, sem ela saber que ela vai responder. Isso acontece com uma certa frequência. Eu abro a caixinha, depois eu aqui e falo, mãe, temos perguntas para responder. Surpresa! Isso sempre, eu nunca aviso ela com antecedência. Mas também ela responde se quer, né? E uma pergunta que aquele dia a gente ficou de responder, que uma menina mandou, foi: como que é pra mãe lidar com a maioria dos filhos de santo sendo tão jovens? A maioria dos filhos de santo tem a idade que a mãe tinha quando a mãe começou. Sim. Ali 20 e pouquinhos anos. Então, é difícil, né? Para eu tentar separar que não são meus filhos carnais. Então, é como se as cobranças fossem as mesmas. Sim. Né? Eu assim, não, mas espera aí, né? Não é meu filho carnal. Então, a cobrança é igual como se fosse os meus filhos, que eu tenho 3 filhos, né? 3 meninos. E é igual, só que eu não sou mãe deles, né? Da porta para fora, de certa forma. E, às vezes, tentar reeducar pessoas adultas Sim. é difícil. Eu imagino. Então, um conselho, né? A gente tem outra visão, né? Enfim, por tudo que eu já vivi até aqui. Então, é difícil. Então, eu às vezes é difícil porque eu quero que eles sejam como meus filhos carnais, porque eles me escutam, né? Sim. Tem aí meu filho de 18 anos, ele me escuta, graças a Deus, né, meus conselhos. Então, essa parte é difícil, assim, separar, né? Não, mas peraí, eu não sou, de fato, a mãe dele, né? Eu imagino. A gente falou agora há pouco de confirmação, de batida de santo, e eu queria que a mãe explicasse o que, de fato, é o momento que o médium faz a batida de santo, quando a mãe posiciona a gente no meio da estrela. Então, o que é a batida de santo, né? Quando a mãe fez o bori, a mãe fez batida de santo? Fiz batida de santo. A gente posiciona o médium na estrela, né? Virado de frente aqui pro altar, com adejá. Conversa ali com o médium, tranquiliza, né? Porque é um momento de nervosismo também pro médium. Eu sei porque eu já passei por isso. É um dos valores inegociáveis da mãe? Isso, com certeza. Muita casa tem um jogo de búzios, né? Sim. Eu respeito, mas na minha casa é dessa forma. Uhum. O orixá, ele vai vir no salão, ele vai se apresentar, né? Aqui em casa é dessa forma. E aí a gente canta um ponto. Quem vem lá de tão longe. Esse ponto. E aí vai ter ali um casal de orixá que vai se apresentar no salão.
Sim. Aqueles orixás vão guardar aquele médium até uma coroa maior. E é um momento inesquecível. Sempre Sim. que tem batida de santo aqui, agora que eu já passei por isso, a gente fica lá na rua assim, meu Deus, que saudade de fazer batida de santo. Sempre. É sempre isso. Sim. Que saudade É tudo de muito fazer batida de inocente, santo. né? Sim. Que agora, a mãe... depois do teu burito, tá participando, né? Sim. Mas até antes do burito, não. Sim, nunca tinha visto. E aí eu lembro que a mãe falou assim, olha pro Oxalá, minha filha, fica calma e se concentra. E eu lembro que eu olhava pro Oxalá e falei assim, mas vou me concentrar em quê? Exatamente que eu tenho que me concentrar. E tu ele fica olhando pro Oxalá pensando... Deixar a espiritualidade, o orixá, Sim, né? E os primeiros Se segundos mostrar. eu pensava assim, meu Deus, e agora? E agora? Será que eu tenho pai? Será que eu tenho mãe? E na nossa casa é dessa forma, né? Como eu falei, tem outras casas que o zelador vai lá e joga os búzios, enfim. Respeito, né? Assim como eu quero ser respeitada. Minha casa, minhas regras, foi assim que eu aprendi e é assim que eu vou continuar fazendo até, né? A hora que meu pai de santo, se ele me chamar e falar, olha, minha filha, o caminho não é esse. Aí é outra história, né? Sim. Que a palavra, o que é válido para mim é do meu zelador, de mais ninguém. E aí, a produção fala aqui, produção. Calma aí que a produção quer falar. Fala. Pergunta já Sim. Isso também valoriza muito o desenvolvimento do médium, porque ele fica nessa expectativa de dar muito mais valor ao desenvolvimento inicial, porque ao invés de chegar numa casa de santo, já jogar búzios e já dizer qual é o pai e a mãe de santo, durante o desenvolvimento ele mesmo vai percebendo a energia, Exatamente. ele vai se adaptando. É deixar o médium, permitir ao médium viver essa etapa, né? Esse processo. É um outro processo que hoje em dia também é muito pulado, digamos assim, e também acho que é um valor inegociável da mãe, é o processo das coisas quando as entidades vão se firmando, né? Sim. O momento, a primeira vez que o teu preto velho senta, a primeira vez que a tua beijada traz uma chupeta, a primeira vez que tu, quando faz abori e veste a roupa de cor a primeira vez, até o processo de comprar. São valores que, como eu falei, vou repetir, né? Cada casa tem a sua cartilha, enfim. A nossa casa era dessa forma, né? Minha casa, minhas regras, foi assim que eu aprendi, né? E eu não vou mudar, né? Anjo de guarda usa branco, né? Oburi usa branco para orixá, né? O oburi vai usar roupa de cor para Exu, para pombagira, para beijada, né? Para preto velho. E são valores que eu não vou abrir mão. A mãe lembra como que foi a primeira roupa que a mãe deu pra Padilinha? Lembro. Como que foi era? Um vestido e eu sempre quis que ela usasse dourado. Porque eu gosto muito de dourado, né? Eu não gosto de prata. Mas eu fui teimosa e coloquei... O vestido era todo preto, tipo um vestido de princesa, né? Todo preto com detalhes em dourado. E aí eu comprei as bijuterias, né? Douradas. Tá aí uma coisa e aí que eu tive que arrancar o dourado. Sobre roupa de entidade, uma coisa que me perguntaram não, que me malharam o pau no TikTok foi, assim que a gente faz o bori, né? Ai, mas como que tua pombagira tá usando uma cor X se tu não sabe quem é? E aí isso é uma coisa que no vídeo eu tentei explicar, mas as palavras da mãe é bem melhor. Como que é esse processo de fazer a roupa? Na nossa casa, né, quando o médium marca uma camarinha de oburi e que a gente vai fazer a suspendida dos guardiões, as cambones, elas ficam responsáveis por perguntar, né, ao guardião que cor ele usa. Tanto para o Exu quanto para a pombagira. Para que na quebra o médium possa fazer das cores que a entidade pediu. Sim. Então, de fato, tu não sabe quem ela é. Sim. Né? Mas a entidade, ela tem a essência dela, né? Eu uso preto e vermelho, logo a gente vai deduzir que seja da encruzilhada, né? Preto e branco, todo preto, almas, né? Foi assim que eu aprendi na nossa casa dessa forma. Acredito até que tem algumas casas, né, que seja dessa forma ainda hoje. A guia de Exu e Pombagira era apenas uma para o casal, preto e vermelho. E cor padrão de Exu, preto e vermelho. Sim. Acredito que tenha casas hoje em dia que ainda segue, né? Sim. Dessa forma. Uma guia para os dois. Mesmo que teu Exu seja das almas, né? Tu vai usar preto e vermelho. Só vai ganhar a cor guia. de Exu, só lá na frente quando fizer uma coroa maior. Tem alguns terreiros também que só confirma a entidade quando faz babá, né? Babá, pai pequeno, mãe pequena. Imagino, o médico tem que ter ansiedade nenhuma, né? Porque a gente, depois que faz o obori, isso é uma coisa...
acho que natural, né? Quando a gente começa a afirmar um pouco, a gente fica curioso Claro, pra saber faz quem parte é. do processo, Não né? não tem como não ficar. E depois né, bota a cor, que a entidade de fato toma forma, se usa chapéu, se não usa, Isso. toma uma forma muito maior, e a ansiedade, E a confiança também, né, na tua espiritualidade. sim. É uma sim, troca, né? Sim. Uma via de mão dupla também. Eu sou uma pessoa muito reservada, né? Sim. Então, raramente, até inclusive na casa do meu zelador É eu vou. difícil tirar de casa. Então, eu sou uma pessoa muito reservada, né? O meu mundo é esse aqui com os meus filhos de santo. Sim. Mas antes mesmo de ter a casa aberta, já era dessa forma. Foi a Sim. minha criação, né? Qual foi o dia, tem algum dia que a mãe lembra que, quando a mãe desenvolvia, que a mãe pensou assim, não, hoje eu tava muito incorporada? Sim, quando meu pai faleceu. O que aconteceu? Era uma festa de beijada, né? Era um domingo, à tarde, dia 12 de outubro de 2008. E meu pai sempre me acompanhou, né? Desde o início do meu desenvolvimento. E naquele dia ele passou mal. E aí 2 médiums, cada um pegou de um lado, né? Calma, né? Vai ficar tudo bem. E eu estava incorporada com a Joaninha. E assim, no início eu fiquei muito revoltada com a minha entidade, com a minha beijada, porque eu pensava assim, se ela tivesse suspendido, se ela tivesse ido embora, eu poderia ter salvado a vida do meu pai. Sim. Né? Mas depois eu entendi que tinha que ser daquela forma. Pelo menos eu não vi, não presenciei a passagem dele, né? Sim. Que eu acho que ia ser muito difícil, mais difícil, né? Então, assim, aquele dia foi bem marcante, realmente. Um dia ela não me deixou ver, e aí foi aquela correria, tinha uma Sim. enfermeira na assistência, que inclusive é a nossa vizinha, tentou ali, né, os primeiros socorros e tudo mais. E simplesmente quando a Joaninha foi embora, só estava eu dentro do terreiro. E teve algum dia que a mãe se sentiu não incorporada? Tipo, hoje eu acho que não tem ninguém aqui. Sim, a gente passa por esse processo quando a gente não tá bem, né? Sim. Eu sempre falo aos médios, né? Tentar deixar os problemas da porta para fora. Mas a gente sabe que é difícil. Sim. A gente sabe que é difícil. E no início do meu desenvolvimento, eu era anjo de guarda. A avó sentou, até acredito que tenha sido a primeira vez. E eu olhei para um lado, eu olhei para o outro. Eu disse, meu Deus, estou enganando as pessoas. Tipo, né? Tipo, o que eu tô fazendo? Tipo, não tem ninguém aqui? Não tem nenhuma entidade, né? Normal, né? Acredito todo mundo, né? Passa por esse Sim. processo. A dúvida se sou eu, se é a entidade, né? E aí, assim, eu vou levantar? Mas levanta do banco. Não levanta. Levantei. De jeito nenhum, não levantei, não. A nega velha não deixa eu levantar, não. A gente, hoje em dia, muito se fala muito mais, na verdade, da linha de Exu, de Pombagira, dentro da Umbanda, mas eu, particularmente, tenho um carinho enorme pela linha de Preto Velho. Sim. Porque, às vezes, é bem como a mãe também sempre fala, às vezes o Preto Velho não precisa falar nada, nada, ele pode só te abraçar. Sim, o médium, como eu falo, né, pros médios aqui de casa, enquanto anjo de guarda, deveriam aproveitar muito esse tempo, né? Porque anjo de guarda na nossa casa não faz, né, atendimento para assistência. Então, é o período ali que eles têm para aproveitar médium e entidade, né? É um ensinamento, aconteceu comigo e é o que eu passo para vocês. Aproveitem muito, porque depois que fizer o guri, não vai ter mais esse espaço, esse tempo, né? Sim. Entre você e espiritualidade, aquele momento que é só de vocês dois. Mas, de fato, isso é uma coisa que muda muito e eu a acho gente. muito importante também, porque prepara, né? Sim. O médium. Sim. De certa forma, para quando fizer um oburi, para quando chegar um consulente ali a primeira vez Sim. na frente da identidade, né? Eu lembro que sentir seguro. Eu lembro que a minha primeira gira de Preto Velho, depois que eu fiz obori, eu desincorporei. Eu lembro que eu saí procurando a mãe. E nesse dia até acho que a mãe tava doente, a mãe não tava. E eu fui na mãe Tamires e falei, obrigada. Obrigada. Sim, Porque foi comigo. era uma coisa que eu tinha. Eu tava com medo, eu tinha tanto medo pela responsabilidade que a mãe tanto prega a gente. Sim. É uma responsabilidade tão grande, porque quando eu conheci a religião,
foi numa consulta de preto velho. Sim. E aquilo mudou a minha vida. Querendo ou não, uma palavra para quem vem com fé, né, que está Sim. precisando, pode mudar toda a vida da pessoa lá Sim, fora. a pessoa pode tomar É de mil extrema decisões. responsabilidade. É a Sim. vida do outro, Sim. de certa forma, A pessoa né? pode tomar 1000 decisões baseado em uma palavra que o Sim. preto velho vai falar. E isso é um ensinamento que enquanto a gente está desenvolvendo, a gente não entende. Ai, mas nossa, eu queria que o preto velho sentasse, mas por que o preto velho não senta? Mas por que o do fulano senta e o preto velho não senta? Mas por que o fulano dá consulta e o meu não dá consulta? É o tempo, né? E Tudo quando tem seu chega no tempo. momento certo, é exatamente o momento que aquilo tinha que ser. As giras que a gente passa ali sentado, só a gente e a energia e o preto velho, que é, por exemplo, completamente diferente de tu passar uma gira inteira arriado com um Exu. Sim. Porque o preto velho fica ali sentado, não tem pra Sim. onde correr, não tem pra onde fugir. É isso. O preto velho não vai, muitas vezes, conversar, ele vai ficar aqui, falando contigo, conversando Isso. contigo. E é o momento que o médium tem, ali com a sua entidade, né? De pedir, né? Também pedir. E aprender também. E aprender, principalmente. E por isso aqui na nossa casa eu cobro muito, né? Temos ali o nosso calendário mensal, então logo vai ter ali uma gira Santas Mulheres e Oxóssi, Santas Mulheres e Beijada, né? A de Ogum, Exu, Preto Velho. Não veio na gira de Preto Velho com uma justificativa plausível, não vai vir na gira de Exu. Exu não é melhor do que Preto Velho. Sim. E assim, essas cobranças, o médium deveria entender que é para o bem dele, né? Para o crescimento Sim. dele dentro da espiritualidade. Então, algo que a gente preza muito também. Os médiums, os mais velhos, tu sabe, pode ter 50 anos. Sim, o pau come igual. Come igual. Não tem tempo de santo, tempo de casa, não tem coroa, não tem nada. Os valores são inegociáveis. Essa é a responsabilidade de ser uma zeladora, é puxar a orelha quando precisa, pra botar o cara Sim. Porque assim, é muito complicado, né, gente? É complicado. E tipo assim, ó. É porque é muito complicado. E assim, a questão que eu cobro muito, né, voltando ali, são pessoas médias muito jovens e tudo mais. As pessoas têm que ter um entendimento, se você escolher o estar dentro do sagrado, primeiro, abrir mão de muitas coisas lá fora, né? O compromisso com a espiritualidade. Termina com o namorado, não vou pro terreiro. Brigou com o namorado, precisa nem terminar. Ficou nos dias, tô morrendo, não vou pro terreiro. Né? Sim. Eu acho que a pessoa tem que ter o discernimento da responsabilidade com a sua espiritualidade, com sua casa de santo e com a zeladora também, né? Então é um conjunto de coisas. Sim. Então por isso que eu cobro como se fossem meus filhos carnais mesmo, né? Vão ter responsabilidade. Ou então se retira. Sim. Não quer ter compromisso e responsabilidade? Se retira. Claro, né? A gente ao longo aí da casa aberta, a gente, olha, eu acho que dá para afrouxar um pouco, né? As coisas estão mudando. Não muito também. Senão eu vou perder minha essência, né? Dos valores que eu aprendi. Não, muito não. Bem pouco. Bem pouquinho. Mas assim, né? Tipo, afrouxar um pouco, sabe? O que vocês levam em consideração para o médium estar pronto para uma coroa? Seja ela de obori, de mãe pequena, de babá, a coroa que seja. Então, a questão do oburi, né? Não precisa o médium estar dando um salão perfeitamente com orixá, né? Porque o meu aprendizado, o meu entendimento é que o oburi ele serve para muitas coisas, inclusive para afirmar a espiritualidade, né? O orixá e toda a espiritualidade do médium. Então, uma saída de oburi não é obrigatório, digamos assim, o médium dar salão. Mas a gente sempre analisa, né? A responsabilidade do médium dentro da casa de santo, se ele se faz presente dentro da casa de santo também, né? Que não adianta ser médium uma vez por mês, 2 vezes. Bom, isso aqui em casa não acontece, né? Sim. Isso aí eu não posso reclamar, mas tem todo um contexto, né? E também o preparo, né? A pessoa está preparada para essa responsabilidade, né? Então, a gente analisa vários pontos, né? Sim. E uma coroa maior também.
Um médium, por exemplo, não participa de uma camarinha, né? E aí? Ah, mas a espiritualidade está pronta, né? Fica complicado, né? Tu não vir trabalhar na camarinha do irmão e depois trazer uma corrente toda para trabalhar na tua. Sim. Também isso não acontece aqui em casa, graças a Deus, né? Mas se acontecesse, com certeza a gente também iria ver esse lado. E hoje a gente aqui em casa também tem muitos médiuns que iniciaram com a mãe, desde a primeira vez que pisou num terreiro, e hoje estão indo para coroa grande, já estão com coroas grandes. Estão se encaminhando. E é mais fácil pegar, digamos assim, né? Pegar um médium cru ou um médium que já vem de outro terreiro. Com certeza cru. Porque, como eu falei, né? Cada casa toca de uma forma, né? Cada casa tem a sua cartilha. Então, às vezes o médium já está acostumado a ser daquela forma, mas todo que entra aqui na casa, seja iniciante ou vindo de uma outra casa, eu converso, né? Eu mostro o nosso regimento interno, a casa aqui funciona assim. Se tu quiseres entrar, né? Tudo bem. Se não, beijo e tchau. Outra coisa que é muito, muito particular da mãe, que só quem vê a mãe mesmo dia a dia aqui dentro do terreiro tem a percepção, é o quanto a mãe se emociona com toda coroação que a mãe faz. Desde um obori até falar sobre a pessoa no dia da saída, a mãe se emociona muito. E isso é com todo mundo. A mãe se emociona muito com todo mundo. O que a mãe sente quando a mãe tá ali coroando um filho? É que assim, eu sou uma pessoa bem difícil de chorar. Sim. Né? Na vida, lá fora. Bem difícil. Sim. Eu choro porque, né? Eu também, meu coração não é de pedra. Mas bem pouco, né? Mas bem pouco, mas tudo que me remete à espiritualidade e o sagrado me emociona muito, né? E não importa, né? Para mim não tem essa questão de uma coroa grande ter mais valor, digamos assim, né? Do que um oburi. Não tem. E ver o médium, né, o orixá iniciando é muito gratificante. Muito gratificante. Ao longo aí, né, da Casa Aberta, a gente teve as nossas decepções com o Filho de Santo. Assim como eu acredito também que tenha decepcionado, né, porque eu sou um ser humano e a gente está aqui sempre para evoluir. E tá tudo bem. Sim. Né? A gente aprende também com os nossos erros. Eu não fico revoltada. Justamente porque quando um filho vai fazer uma camarinha, né, seja ali na hora de se recolher, seja na hora da coroação, e até na trajetória dele do desenvolvimento, eu sei o amor que eu depositei naquele filho. Sim. Principalmente na hora de coroar também esse filho, eu sei todo o amor que eu depositei naquele médium, no orixá daquele médium. E então eu não devo nada para aquele orixá, né? Eu fiz a minha parte. E se, né, por acaso a pessoa foi injusta, porque agora fez uma camarinha e saiu pelos motivos dela, né? Enfim, o lado que estava certo ou não, também não me interessa, né? Quem já foi, né? Sim. Eu não vou me revoltar, eu não vou chorar, porque eu sei o que eu fiz, né? Pro orixá, para aquele médium, eu sei o amor que eu coloquei, e eu sei que aquele orixá vai me reconhecer, seja na tua cabeça ou qualquer outra. O orixá é muito bom na minha vida e para mim isso é o suficiente, né? E eu não preciso provar para ninguém, né? De quanto o orixá é bom na minha vida. É fácil? Não, não é, né? A gente trabalha bastante dia e noite, aí tu sabe, né? As minhas lutas, enfim, para a gente viver, né? De certa forma bem, né? Mas o orixá é muito bom na minha vida. Nada cai do céu, né? É com muito esforço mesmo. Mas o orixá ele sempre me retribui, de uma forma ou de outra o orixá me retribui. E pra gente grata. Que é filho, isso é gratificante. Claro, enquanto a gente tá ali sendo curado, a gente não consegue ver a mãe, né? Mas a primeira vez que eu vi uma coroação de um irmão de santo, eu lembro... De oburi, tu já viu? Já. Depois que tivesse seu oburi? Sim. Viu de oburi. Eu lembro da Camille, por exemplo.
Eu lembro que a mãe, do começo ao fim, todos que a mãe coroou, o olho da mãe marejado de lágrima, Sim. emocionada e E aí tem que se concentrar nos trabalhos, sim, é difícil, e não a é gente fácil. e a gente olha e pensando, meu Deus, a mãe se emociona com todo mundo, tipo assim, literalmente todo mundo Sim, não tem quem a mãe não ame tem. mais e quem a mãe Não. ame menos. Claro, né? Tem pessoas por estarem mais próximas, a gente tem mais intimidade, digamos Sim. assim, né? Mas isso não quer dizer que eu goste menos Sim. do outro. Eu não vou citar nomes, Sim. porque senão, né, fica complicado. Aí vai dar ciúme. Mas a gente tem médium que mora longe, lá para a ilha, né? Enfim, que infelizmente não tem como a gente ter essa aproximação diária, né? Sim. Como tu que mora aqui perto, Sim. por exemplo. Mas tô não sempre quer enchendo o dizer, saco. não quer dizer que o meu amor por essa pessoa seja menor do que o amor que eu tenho por ti. Sim. Entende? Isso fica muito nítido em uma semana de obrigação, muito, muito. Até uma coisa que eu prestava muita atenção quando eu tava na assistência, mesmo sem entender o que estava acontecendo aqui, porque eu não entendia nada, era que todo mundo que ia desincorporando... Ai, várias pessoas já me falaram até isso. Até hoje a mãe faz a mesma coisa. Sim. Arruma o cabelo... Todo mundo. Já isso escutei de muitas pessoas, né, já de consulentes. Terminou a gira, né, tô indo ali para casa. Sim. E a pessoa, nossa, admirei esse teu cuidado com o médium. Sim. Até o cuidado já zelo. Tem um fiapo de cabelo cobrindo o olho enquanto a pessoa tá dando só um corixá. Mesmo incorporada, eu tô de olho. Não, ó, tem que arruma o cabelo. Sim. E a questão não é porque a pessoa, né, não é questão da beleza ali, da vaidade, Sim. não. O orixá, ele enxerga através dos nossos olhos, né? Então, a pessoa tem que estar enxergando, né? Sim. Ali, né, o orixá através do médium, né? Então, eu me preocupo muito com detalhes. Sim. Acredito que a mãe não vai lembrar, porque faz muito tempo que a memória da mãe é desse tamanhozinho, a gente péssima, sabe. Mas uma dessas gírias que eu notei, esse carinho e cuidado da mãe, eu lembro que eu tava lá na rua, era intervalo. Tinha sido uma gira de Santas Mulheres e teria Oxóssi depois. Era intervalo e a mãe tava saindo aqui no corredor, e aí eu olhei pra uma pessoa e falei assim... Eu vejo ela abraçando vocês com tanto carinho lá dentro que a minha vontade é abraçar ela. Sim. A minha vontade é ir lá e fazer assim, ó. E aí eu te dei um abraço. Eu nunca me esqueço. Quando a mãe olhou pra ela, falaram, mãe, ela tá aqui te pedindo um abraço. Igual aquelas... Sim, eu lembro. Filho quando vai dedurar o outro... E aí, você vem cá, ganhou um abraço de mãe. Aquele dia eu chorei tanto. Sim. Tanto. Mas eu Memória não é bom, mas tem momentos que são marcantes. Eu chorei tanto, mas assim, tanto. Aquilo me deixou abalada uma semana da minha vida. De tão abalada que eu fiquei. Porque, né, cada um com a sua história de vida, mas pela minha história de vida, ouvi aquela frase. Naquele momento, ele mudou a minha vida. Mudou a minha vida, mãe, de verdade. Eu não tive esse acolhimento quando eu iniciei no santo, e tá tudo bem, eu não tô julgando. Sim. Né? Porque cada pessoa é uma pessoa, tem a sua essência, tem a sua personalidade, né? Mas eu não tive esse contato, toque, né? Uhum. Esse olhar diferente, né? Sim. E eu sou assim com todos. Sim. Mas também se tiver que sentar o pau, a gente senta o pau, né? Sim, mas a mãe tem esse lado com todo mundo, de Sim. Mesmo que talvez o problema na vida nem seja aqui dentro, mas de dar um colo, de conversar, de aconselhar, e isso é com todo mundo. Sim. É com todo mundo. E isso é uma das grandes coisas que mudou a minha vida depois que eu conheci a mãe. Mudou. Que bom, fico Eu feliz. falo pra Carol que... eu vou chorar, cara, que idiota. Que eu... Ai, gente, eu vou chorar. Que durante, sei lá, toda a minha vida, eu nunca tinha entendido o que era um amor de mãe. Eu acho que eu não tive isso, né, quando eu iniciei, e eu também não tive na minha vida, né? Sim. Isso. Então, eu acho que eu tento dar para os meus filhos, ainda que sejam filhos de santo, Sim. o que eu não tive. Ai, a mãe faz isso com perfeição, assim, perfeição. Porque hoje tem muitas, muitas coisas que eu faria pela mãe sem pensar um segundo, Eu sei. mas eu não faria por 98% do resto do mundo. Não faria. Mas pela mãe eu faria porque eu sei que quando eu precisei, não é nem se eu precisasse, quando eu precisei, a mãe também fez sem
pensar duas vezes, sabe? E tipo, é tão pouco, né? Sim. Tipo, Um pouco não. Não, assim, não me custou nada. Sim. Tu entende? Sim. E eu acho que tá dentro do sagrado é isso, Sim. né? É a gente se doar, né? A gente dá. A gente não sabe o que o outro tá passando. Sim. E às vezes a mãe dá até mais do que não tem. Sim, com certeza. Muitas vezes a mãe dá muito mais daquilo que não tem. Acho que era isso que a gente tinha para passar para o mundo hoje. A mãe já ficou emocionada, eu já fiquei emocionada. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, filha. Como eu sempre falo, até quando a gente senta para tomar um cafezinho, eu aprendo muito com a mãe, muito assim, demais. Tanto aqui dentro, muita coisa lá fora, muita coisa mesmo. Mas assim, coisas que a mãe nem imagina. Tem dias que a gente acorda, que eu acordo não querendo trabalhar e eu penso, eu vou porque a mãe Rose iria. E eu não esqueço, sabe? De vez em quando vem assim as tuas falas e eu fico muito feliz. Se todos, né? Levassem para a vida um pouquinho, né? Sim. Às vezes eu sei que eu sou um pouco ríspida nas minhas falas, né? Já houveram situações. Estás pensando o quê? Quer vir toda semana para o terreiro e tu achar que é o suficiente? Sim. Arregaça as tuas mangas e vai trabalhar. Sim. Então, assim, é porque tem momento. É assim com os meus filhos dentro de casa, Sim. né? Em outras situações, é claro. Por isso que às vezes é meio complicado ter assim os filhos de santo mais jovens, que eu quero agir igual como se tivessem saído dentro de mim. Mas isso é algo que ensina muito, porque muitas vezes eu penso, meu Deus, eu não vou dar conta de tudo. Não vou dar conta de tudo que eu tenho pra fazer. Eu vou dar, porque a mãe daria. Claro. A mãe Rose daria conta. A mãe Isso me orgulha muito. Ter 10 trabalhos, ela trabalhou nos 10, então eu vou dar conta. A mãe vai, eu vou dar conta. Se a mãe daria, eu daria também. Se a gente tem um objetivo na vida, é fácil? Não é fácil. Né? Às vezes dói, machuca, tem que abrir mão de muitas coisas. Eu sei que os meus filhos dentro de casa, eles sentem, de certa forma, a minha falta, né? Porque eu trabalho bastante, como tu sabe. Sim. Então, chega final de semana, às vezes trabalho final de semana também. Sim, às vezes. Quando não trabalho, eu quero descansar. Então, é fácil? Não é. Mas eu falo para eles, eu estou dando o meu melhor para vocês. Sim. Né? Para tentar dar para vocês aquilo que eu não tive na minha vida. Sim. Né? E é isso. Desde que eu abri a casa, eu mudei muito. Os mais velhos sabem, podem te falar com propriedade. Porque eu tive que entender que nem todos, né, estão ali no mesmo ritmo que eu. Vão viver tudo aquilo que eu vivi, né? Para ter, de certa forma, essa força, essa coragem, né? E também aquilo que o meu orixá me dá, né? A coragem, a força de recomeçar o movimento. Sim. Inhaçã é isso, né? Inhaçã é tudo na minha vida. E a casa de Inhaçã tem muito disso, né? Então, me orgulha, né? Tu já me falou isso várias vezes, eu fico muito orgulhosa de ti. E, nossa, se cada um levasse um pouquinho assim para a vida, né? Sim. Aquilo que eu tento ensinar, né? Não deu certo, recomeça, vamos, levanta as mangas. Levanta, vai buscar, vai correr atrás. Sim. Não vai cair do céu. E o que eu falo para todo mundo, vamos honrar aquilo que a gente tem na nossa cabeça. Sim. Não se acomoda com pouco, né? Ou assim, tá o suficiente. Não, vai buscar. A gente tem que buscar, né? E prezar aquilo que a gente carrega, sempre. Sim, sim. Acho que ninguém que está aí do outro lado tem a percepção e a noção, mas para de fato finalizar, hoje o Lara com Axé só existe pelo apoio da mãe e da mãe Tamires, que foram, até hoje, são assim, tudo. Eu posso chegar com a ideia, gente, mais mirabolante do mundo. Um espírito. Sim, e o seu set. O seu set, assim, é um pai, né? O seu set é um pai na minha vida. E eu posso chegar aqui, gente, com a ideia mais mirabolante do universo. Com a ideia mais, assim, louca do mundo. Eu contar pra mãe e falar, não, vamos, claro, não, vai dar certo, vai dar certo. Sim. O dia que a gente foi... Não é dessa forma, vai dar de outra, mas a gente vai tentar, a gente não vai desistir. Os vídeos que vocês viram, ou se não viram, vão ver, que eu botei no Instagram, que eu fui representando orixás e tal. Quando eu trouxe a ideia pra mãe,
Eu contei e falei, mãe, eu quero uma coisinha ou outra, né? Só pra eu poder vestir, porque eu não tenho nada de cor, só tenho coisa branca. Gente, essa mulher se empolgou de um jeito que ela foi tirando roupa dentro do guarda-roupa e foi botando anel em mim, foi botando brinco, foi botando coisa. Tinha que combinar, tudo tinha que combinar. E isso pra mim é tipo assim, a mãe fica tão empolgada com algo que de certa forma nem é da mãe, sabe? E compra todas as minhas ideias e... Ah, mas é porque de certa forma, tipo assim, ai, minha filha, Sim. a Lara com a Shelly, minha filha. Sim. E até... Eu sempre, quando faço uma foto, um vídeo, eu sempre peço a opinião da mãe. Sim. E eu sempre peço a opinião da mãe de verdade. Não é tipo assim, fala Sim. que ficou bonito porque é minha mãe. Eu falo de verdade. Sim, né? sim. E isso me ajuda a crescer muito, muito. Sempre que quando eu faço hoje trabalhos pra fora, eu já consigo olhar e falar assim, esse trabalho aqui a mãe vai gostar. Já me conhece. Esse trabalho aqui a mãe vai... Ai, filha, aqueles videozinhos em câmera lenta. Sim! Teve uma vez que eu fiz um vídeo que eu não botei tudo em câmera lenta. Eu botei uma parte rápida. Eu falei, mãe, o que tu achou do vídeo? Não gostei. Não gostei, filha. Eu acho que em câmera lenta fica melhor. Uma honestidade Sim. que faz com que o Lara Crochê cresça, com que eu cresça. Sim. E isso é incrível. Eu só tenho de verdade a agradecer por estar do meu lado em mais uma das minhas ideias loucas. Sempre estarei, filha. Sim, eu Mesmo sei, mãe. estando certa, estando errada, né? Eu vou estar sempre do teu lado. Eu tenho muito orgulho de ti, da pessoa que tu tem te tornado dentro do sagrado e fora dele. E eu espero que a nossa caminhada seja longa e duradoura. Assim, que eu esteja assim de bengala, bem velhinha, dando com a bengala em vocês. Sim. E que tu estejas do meu lado. Sim. Te amo, tá? Te amo, mãe. Obrigada. Eu que tenho que agradecer. É isso. Ai, o coraçãozinho. É isso, gente. Um beijo. Beijo.